Estamos gravando. Tá ótimo. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos no nosso grupo temático, Grupo de Estudos Práticas Colaborativas no Direito do Trabalho. Eu vou já substituir meu nome aqui, que está Instituto Mediário, mas meu nome é Tatiana, que junto com a Solange estamos aqui coordenando esse grupo de estudos. E não poderíamos ter melhor convidado do que o Adolfo, nosso querido professor, que foi, inclusive, o primeiro palestrante que veio conversar com a gente em 2021, exatamente sobre a relação capital-trabalho, que é o nosso tema hoje aqui também. Sol, dá uma palavrinha. Queria dar boa noite a todos, agradecer do Adolfo ter aceitado mais uma vez o nosso convite e só desejar que a gente consiga ter uma excelente apresentação. Vocês podem fazer as perguntas, interagirem, se quiserem pelo chat, né, Adolfo, que você quer uma interação maior. E vamos dar a palavra ao Adolfo. Obrigada, Adolfo, uma boa noite. Boa noite. Quer dizer, ainda boa tarde, né? Porque ainda estamos num horário que inicia ainda para primaveril, né? Mas ainda não está no tempo adequado. Então, obrigado, Solange, obrigado, Aline, que também reforçou o convite, obrigado a Tatiana e o Leonardo pelo apoio. Acho que é um prazer, primeiro, é um prazer estar aqui, é uma honra. O Mediário conheço desde o século passado, né? A gente vem trocando com a Tânia, então uma alegria enorme estar aqui, e de um tema que é um desafio. Na verdade, penso que quem deveria estar aqui seria a doutora Solange, porque ela é autora de um artigo que foi objeto de análise para essa conversa com vocês. Aliás, parabéns pelo artigo, que está no volume 2, né, das práticas colaborativas. Eu e a Ana Maria Malé. Foi uma excelente contribuição da Ana Maria Malé também, que gosta muito do tema. Sim. Acho que é super importante, super oportuno. O artigo de vocês está muito bem focado, e são os desafios que temos no contexto das práticas colaborativas, levando para a área trabalhista, que, em função da própria essência, envolve conflitos muito específicos e que tem um tratamento que hoje não sei se é o mais adequado, e por força de uma estrutura que não sei se ainda se mantém, né? Então, pensando sobre o que articulei para conversar com vocês, e aí reforço o que a Solange colocou, né? Para mim, como nós trabalhamos com o diálogo permanentemente, né? Então, abrir para a possibilidade de comentários, de observações, acho que é pressuposto em qualquer encontro, sobretudo com temas que são desafios, né? Ainda hoje são desafios, né? Sim, sim. Adolfo, você trouxe a questão do artigo, e a Genilza, que faz parte do nosso grupo, né, aqui de Práticas Colaborativas no Direito do Trabalho, até foi proposto pela Tatiana, diante do que você trouxe no primeiro encontro, da mudança, né, do nome, acho bem pertinente, mas só para trazer aqui que a Genilza do nosso grupo, ela vem também com esse enfoque das práticas colaborativas no Direito do Trabalho, e agora pela ABA, pela Gestão Positiva de Conflitos, ela fez um artigo, né? Nós fizemos um artigo sobre as práticas colaborativas em diversos ramos, né? Escolar, comunidade, família, e ela trouxe o tema de práticas colaborativas no Direito do Trabalho também, muito bom. Depois eu te passo, assim que for publicado, eu te passo o nosso artigo. Mas só para trazer que a Genilza também é uma admiradora desse tema na trabalhista, e me parece que a Tatiana Adolfo está indo por esse viés também. Que bom. É bom saber. No ano passado, a gente teve a oportunidade do nosso grupo escrever também um artigo para o Mediário, que é
exatamente a relação capital-trabalho também é muito induzida pelaquela palestra que você deu para a gente logo no início desse grupo. Saiu no anuário do Mediário de 2022 desse ano. Foi muito bom também o artigo Sempre que a Tatiana influenciadas trouxe. pelas suas palavras, Adolfo. Que bom de ouvir e de saber que a gente tem fomentado isso, e acho super oportuno, porque a Solange sabe, e aí talvez estimular isso por parte da Tatiana, no sentido de sempre pensar em expressar isso em textos e que sejam publicados, divulgados, porque ainda a gente vê, e vocês sabem, muita resistência, e sobretudo nesta área, né? Então ela é marcada, acho que como devo ter comentado no encontro anterior, marcada por podemos dizer um conservadorismo muito forte, né? Penso eu, em função de uma visão que ainda permanece, muito embora iniciada justamente na década de 40, no século passado, né? Então, estamos falando do século XXI, né? Onde a perspectiva já é a segunda década, né? Terceira década, podemos dizer assim, né? Já estamos entrando em 2022, né? Então, já é necessário começar a ter como referência uma outra estrutura de proteção para o empregado, porque muito bem colocado no artigo da Solange, mais uma vez, e da Ana, no sentido de apontar de como a perspectiva de proteção ao empregado é impeditiva de se pensar metodologias que podem se adequar melhor ainda à perspectiva da relação contratual que é estabelecida entre empregado e empregador, né? Então, acho que é necessário se repensar isso, coisa que a gente não vê. Acho que devo ter comentado, né? Acho que 2017 para a área trabalhista foi um ano inovador, porque trouxe justamente a perspectiva da Lei 3.509, né, que foi a reforma da lei trabalhista, que trouxe um parâmetro que acho que é super importante como elementos principiológicos, posso dizer assim, de que nesta área, muitas vezes o que é negociado é em função da peculiaridade, das características únicas daquela e daquele contrato, deveria ser privilegiado, né? Não em detrimento do legislado, não é isto, mas é uma adequação à legislação, né? Então, por força de um tratamento específico e por força de uma adequação, porque, por exemplo, o que hoje acho que chama muito atenção em função dessa não adequação é que se colocam contratos, e aí estamos falando de dissídio individual, né? Contratos individuais, no mesmo contexto, né? De setores econômicos totalmente distintos, né? Então, um contrato individual de trabalho que é feito de fábrica, um operador, eventualmente de uma máquina, no âmbito industrial, é totalmente diferente do contrato que é desenvolvido eventualmente por quem presta um serviço no contexto administrativo, mesmo no contexto industrial, né? Então,
é isso que precisa ser revisto no nosso modo de entender, e não é com a perspectiva somente de um lado. Por favor, não entendam dessa forma. É que há uma certa reciprocidade, né? Porque acho que vocês, como a maioria aqui, imagino que o público sejam de mediadores, sabem que nada é por acaso, né? Nós estamos ainda com poucas experiências, sobretudo, acho que nenhuma das práticas colaborativas nessa área, por força de um certo comodismo, e talvez sem propósito de renovação, não é somente de um lado, é dos dois, né? Então, tanto a capital quanto o trabalho, porque ainda se reportam, eu acho que me chama a atenção uma situação que foi vivenciada por mim diretamente, na época do advento da, de, dessa lei, né, da reforma do direito do trabalho, podemos dizer assim, né, em 2017, onde se repensou a possibilidade de utilizar mecanismos via mediação, via a possibilidade de arbitragem. Eu falei, opa, acho que talvez seja momento de retomada e de ver como isso tem a ver com a possibilidade de auxiliar muito nas negociações, né? Por força de conhecer um pouco a área, especificamente de um segmento industrial aqui, sobretudo aqui em São Paulo, onde eu resido, né? E, para minha surpresa, o que a gente vê é que não avançou. O que eu quero dizer com isso? Ao se pensar na relação capital-trabalho, a gente teria que temos que não esquecer, né, dois grandes eixos, né? Uma coisa é o dissídio coletivo, outra coisa é o dissídio individual, né? É claro que o dissídio coletivo, ao ele ser negociado, ser estabelecido a cada ano, né, a ideia inicial é o repensar permanentemente da relação coletiva, né, ao pensar a perspectiva também da individualidade, porque isso alcança a atividade individualmente, podemos dizer assim, né? E o que a gente vê ainda, né, é que, apesar de nós estarmos já fazendo, já vai completar ou 5 anos, né, da reforma, de 2017 a 2022, a gente vê pouca mudança em termos de negociação coletiva. Ainda se faz numa perspectiva de que a negociação coletiva é meramente para se rever os aspectos de atualização, e não é nem de ajuste, mas penso que é mais no sentido de atualização das condições econômicas. E praticamente o que deve ser negociado ou ser pensado a partir de uma lógica do contrato individual ou da perspectiva que envolve o trabalho se perde, né? Então, é uma oportunidade que se perde, e aí vem uma lógica da estrutura, talvez sindical brasileira, que está acostumada a isso, infelizmente, né? Então, ainda permanece essas limitações, e imaginei que com a reforma, né, vinda em 2017, muitas coisas fossem, fossem alteradas em função de novas introduções à legislação de contratos, eventualmente, nessa área, né? Com a possibilidade até de legislar ou criar parâmetros do que a gente que hoje é identificado como teletrabalho, né? E que basicamente muitas pessoas hoje ainda no contexto da virtualidade, né?
E, infelizmente, o que a gente vê é que a estrutura ainda tem a lógica de se pensar, ao se renovar dentro da database, na época da database, a possibilidade somente de discutir aspectos econômicos que muitas vezes perdem uma oportunidade de avançar, aliás, inclusive nas possibilidades de conquista para os próprios empregados, né? Então, infelizmente, a gente vê nesse sentido. E, ao pensar essa área, antes da gente avançar ao contrato individual, né, especificamente do dissídio coletivo, acho que a possibilidade das práticas colaborativas ajudariam a refletir melhor sobre o viés do que está sendo produzido, né? Aliás, de uma conscientização do que está sendo desenvolvido, né? E acho que talvez ajudaria para um esclarecimento como estão perdendo terreno em função disso, né? Muito embora, para quem conhece as práticas colaborativas, e todos vocês acho que conhecem, sabem que quando optamos por isso, e aliás, no contexto dessa área pressuposto, né? São muitos hoje em dia, sobretudo, né? A gente vê poucas demandas coletivas em função de um dissídio que está sendo negociado coletivamente, justamente porque ainda estamos habituados a não repensar a perspectiva coletiva como um todo, a representatividade tanto do patronato quanto dos empregados, e é nesse sentido que acho que as práticas colaborativas também poderiam auxiliar em muito, numa perspectiva muito clara dessa conscientização que, infelizmente, a gente não vê sendo praticado ou sendo pensado, né? Ainda seríamos considerados ainda inovadores nesse sentido. E, na verdade, não somos, né? Somente somos articuladores de uma ideia que quero crer, faz muito sentido, né? Então, infelizmente, é um quadro que não é muito otimista, no nosso modo de entender, mas penso que iniciativas como essa, da Tatiana ter escrito, a Solange que vi, a Solange e a Ana que li, né? Tive a oportunidade de ler em função do volume 2, da publicação coordenada pela Felícia, a Célia e a Lívia, né? Acho que é importante marcar isto como uma possibilidade, porque quanto mais isto for expresso, quanto mais isso for desenvolvido, mais a possibilidade das pessoas lerem e, eventualmente, das pessoas repensarem um pouquinho o que está sendo desenvolvido e refletirem, sobretudo, o momento que estão vivenciando, que, no nosso modo de entender, foi superado e muito nessa perspectiva dessa proteção clara para o empregado, vamos dizer assim, né? Não sei se a Solange quer fazer algum comentário, ou a própria Tatiana. Eu queria fazer um comentário que você trouxe da questão que a justiça trabalhista pouco mudou, né, apesar da reforma trabalhista, mas essa questão do poder, né, da ser centralizador, a questão do proteção ao empregado. Se nós fizermos uma comparação do que evoluiu, né, do que a gente teve de evolução em vara de família, né, no TJ em si, né, de todas as aplicações que tem, de constelação, né, de justiça restaurativa, de várias formas de mediação, né, enfim, uma série de movimentos que a gente não vê na Justiça do Trabalho,
E hoje eu fui pega, hoje teve uma notícia que eu já esperava, que o TST mandou voltar todos os TRTs de forma presencial. E aí, Adolfo, o que acontece é o seguinte, em vários locais vem funcionando muito bem o online, né? O online, todo online ou híbrido, né? Enfim, algumas questões precisam ser presenciais. Mas nós temos na Justiça do Trabalho, Adolfo, que às vezes o empregado sequer tem o dinheiro para chegar no TRT. Então, que proteção é essa? Porque uma audiência inicial, ela não precisa hoje em dia ser presencial. Se você tem uma audiência de instrução muito complicada, como é de bancário, ok, né? Tem muitas questões de gerente, hora extra e tal, né? Se fazia aplicações, se não fazia, e tem todo um contexto. Mas de um empregado que quer hora extra ou que quer, né, quer receber suas verbas, precisa ser presencial no mundo que a gente, né, vive depois da pandemia. Então, sim, eu não vejo essa evolução, sabe? Então, é por isso, como você trouxe, a necessidade da gente fomentar, né, da gente falar, da gente trazer assim, uma sementinha, né, para ver se, quem sabe, daqui a 10 anos, né, a gente consiga mudar alguma coisa, né? Porque nem mediação a gente consegue fazer no trabalhista, porque tem que ser servidor. Então, porque não é, você sabe que não ia ser assim, né? Aí veio a resolução e falou, opa, não, vem aqui. Tatiana, quer falar? É que se deixar, Adolfo, eu me empolgo, entendeu? Ah, por favor. Como eu falei, é para interagir. Não, eu estou aqui atenta às palavras do Adolfo. E estou surpresa com isso, né, Sol, que você trouxe, porque realmente dá até vontade de rir, né? Porque para mim é um retrocesso. Pois é, e assim, aí a pessoa pega 2 horas de trânsito, porque, né, no Rio de Janeiro o trânsito está cada dia pior, pega o BRT lotado, aí chega no TRT, a audiência está atrasada 3 horas, a pessoa às vezes está sem o café, não tem dinheiro para almoçar, não tem dinheiro para voltar, para ficar, às vezes, dentro da sala de audiência 5 minutos. Entendeu? Isso não é razoável, gente. Não é razoável para ninguém. Aí vai o advogado, vai a testemunha, vai o filho da testemunha, às vezes vai o marido, porque, né, o TRT daqui parece uma feira. E aí elas vão atrasando e vai todo mundo ficando naquilo ali. E aí, qual é o resultado? Não tem resultado. Então, a gente realmente precisa pensar em outras formas de resolver esses conflitos trabalhistas, porque não dá isso. Isso, para mim, é uma bomba relógio. E eu vejo aqui os juízes, Adolfo, eles falam, eu não aguento mais dar sentença, gente. Precisa ser de outra forma. Precisa acontecer alguma coisa. Só que está muito engessado ainda porque eles são minoria, esses que falam, não é mais isso, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe, né, Adolfo? A gente vai devagarzinho. A impressão que eu tenho... Sei, Solange, sendo franco para ti, e acho que isso eu tomo para referência, e acho que da mesma forma que a gente toma isso como referência para a mediação, a gente propõe também para as práticas colaborativas, né? Sempre a continuidade porque qual é a lógica, né? Nós estamos diante de uma proposta, de uma metodologia que precisa da colaboração dos envolvidos, né? Com o expertise do saber de profissionais, né? Então, isto é uma mudança, um novo paradigma que destoa desta lógica que você está apontando e porque se a gente for pensar, é um desrespeito, né? Desse desrespeito para o ser humano, né? Então, por exemplo, sempre me levo, né? O que você está apontando, a evolução no Brasil da perspectiva de atualização da nossa legislação e da utilização dos instrumentos que propõem o diálogo para a resolução de conflito, né, e o pressuposto da própria negociação,
entre os envolvidos, né, e da negociação direta a partir de um apoio de de técnicos que possam ajudar para ajudar na tomada de decisão, né, a gente vê que é uma evolução permanente e que, no contexto da área de trabalho, não é na mesma velocidade, né? Então, é bem oportuno o que você falou, né? Porém, nós vivenciamos justamente num contexto onde o poder era exercido, inclusive, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, onde eles mesmos estavam revendo a postura desta estrutura que está, inclusive do próprio Estado apoiando dessa limitação, porque tudo isso é em função de uma limitação muito forte, né? E que mesmo assim ainda não alcançou a necessária implementação, porque a gente ainda vê alguns resquícios da manutenção do status quo antes da própria reforma, né? Então, são elementos que aí convido vocês permanentemente verem, a multiplicar eventos como esse, para que haja a possibilidade de sensibilização para o momento que estamos vivenciando, né? Olha o que está acontecendo, como você bem colocou, no contexto da família, no contexto das empresas, no contexto de comunidades, no contexto de escola, né? Cada vez mais a utilização de instrumentos onde a gente tem claro hoje que justiça não é mais só o Estado dizendo direito, foi-se o tempo, né? Justiça é arbitragem, justiça é mediação, justiça é conciliação, né? E o interessante e o ponto que mais me chama a atenção, né? A incoerência, porque eu lembro de ter comentado, se a gente for olhar historicamente, né, a justiça do trabalho, assim, né, o poder judiciário do trabalho, que acho que seria o termo mais adequado, porque a justiça do trabalho pode ser exercida pela mediação, pode ser exercida pela arbitragem, né, no contexto, sobretudo, que foi trazido pela reforma, onde permitiu a possibilidade de utilizar esses instrumentos para salários acima de 11 salários mínimos, né, ou 10, não me lembro direito, mas, enfim, de qualquer forma, tem um teto que vocês talvez saibam melhor que eu. Então, nessa perspectiva, é muito oportuno lembrar que toda essa estrutura começou aonde? Com juntas de conciliação e julgamento, onde a possibilidade de conciliação ou a possibilidade de retomada de uma negociação auxiliado por vogais na época, né, promovia a possibilidade de entendimento, né? E totalmente por força da estruturação, da lógica, do afã de que o empregado precisa, um hipossuficiente. Ele não é tão hipossuficiente. Cuidado, né? Ele tem parâmetros econômicos totalmente diferentes do que o potencial da empresa, mas ele sabe o que ele o que ele eventualmente vale, ele sabe eventualmente o que ele pode desenvolver, né? Então, aí remete automaticamente na perspectiva do dissídio individual, que é outra característica, né? Que, mais uma vez, a importância de, como o foco é falar das práticas colaborativas, né? A possibilidade de entender claramente quais são os direitos que estão discutidos e que não se extinguem, aliás, não se restringem, esse é o termo correto, desculpa, com a perspectiva de olhar o aspecto econômico meramente, né? Tem a ver com a postura até de uma possibilidade de revisão do contrato individual que foi firmado, né? Então, isso é o que a gente chama de oportunidade e que,
com o assessoramento de uma equipe que conheça, de profissionais especializados na área, isso só tende a promover mais diálogo e promover esclarecimento, né? E, sobretudo, esclarecimento técnico, né? Então, é uma pena porque se perde uma oportunidade, né? E aí o dever sempre de trazer componentes para esclarecer e o público que deveria estar eventualmente participando disso, né? Muitas vezes os próprios advogados especializados na área, não somente os juízes, Ministério Público, um elemento que acho que é importante chamar a atenção, essa é uma característica que eu vi, quer dizer, eu tenho acompanhado, porque tenho o privilégio de estar atuando em mediação no contexto da administração pública, e na administração pública o que a gente vê é uma tendência na administração pública iniciada com a Constituição de 88, que foi a possibilidade de pensar a consensualidade cada vez mais forte e permitir a utilização de instrumentos que levem para essa consensualidade, né? Que promovam essa consensualidade. E quando falamos da proposta da consensualidade, estamos falando que a possibilidade de promoção, de utilização de uma metodologia que permita o diálogo. Se vai ter um resultado ou não, quem vai determinar são os próprios participantes, né? Aí é a riqueza, mais uma vez, da perspectiva das práticas colaborativas, porque você traz profissionais que conhecem o tema, são especializados, que podem ser da área do direito, da área financeira, da área de RH, da área de pedagogia, o que for, que trazem parâmetros a partir do olhar técnico em função não somente do aspecto econômico, mas do aspecto jurídico, do aspecto social, do aspecto eventualmente financeiro, que promove a perspectiva de esclarecimento e ajuda na tomada de decisão, né? Então, é uma limitação que, infelizmente, por essa tendência o que acontece está acontecendo e até de uma velocidade que às vezes até nos surpreende, né? Não, a gente não vê no contexto da área trabalhista, né? Muito embora a gente já comece a ver, por exemplo, para estar com vocês, tive acesso a eu tive a oportunidade de rever algumas literaturas que eu tenho, né, atuais, e tem até um livro que, de repente, é muito focado, não é focado para as práticas colaborativas, mas fala da consensualidade aplicada às relações laborais, né? A coordenação é para uma amiga mediadora aqui de São Paulo, chamada Celeida Laporta, e a Renata Portuário, de que, de repente, vocês até conheçam, porque é uma pessoa integrante do Ministério, né? E defensora da perspectiva da mediação, e transita conosco em vários contextos, a gente troca muitas figurinhas no contexto da administração pública. E ela aponta, né, a perspectiva de como essa tendência da consensualidade poderia ser revestida na área do direito do trabalho e que ainda não é percebida por força das resistências, por força, eventualmente, dos preconceitos, eventualmente, que, quer queira, quer não, vão existir, né? Mas eu acho que, como eu falei anteriormente, a continuidade é tudo. Se hoje a gente desfruta de mudanças muito ágeis, inclusive nesse contexto da administração pública que eu comentei, com certeza isso é devido à continuidade permanente do estímulo, do apoio, das dificuldades, porque quando a gente promove a mudança de paradigma, a gente tem que ter abertura clara de dar um passo para frente, 3 para trás, um passo para o lado, depois para o outro lado, e assim vai, né?
aí constitui uma trajetória. Eu acho que a Tatiana queria falar alguma coisa. Tati? Tá sem som. Agora sim. Eu ia relembrar sobre o que você estava trazendo, sobre essa questão atual, né, do TST e a determinação das audiências presenciais, e eu ia lembrar exatamente de como aconteceu a transformação das organizações há 40 anos atrás e até os dias atuais, né? Seja com a Revolução Industrial, seja com a própria globalização. E daí eu fico aqui pensando que, ao mesmo tempo que essas organizações, né, a gente vive hoje em dia uma nova era organizacional, onde tem um compromisso maior com os interesses dos colaboradores, tem um compromisso maior com o bem-estar das pessoas que trabalham dentro das empresas, dentro das organizações, e com base até nisso, a gente tenta, até de forma preventiva, melhorar a situação intra-organizacional e resolver conflitos, né? Eu fico pensando que, ao mesmo tempo, a justiça ela precisa caminhar junto, ela precisa acompanhar essa transformação social e empresarial, né? Só que parece que não acompanha, parece que ela vem sempre retrocedendo, ela vem dando enquanto a gente tenta dar um passo para frente, a justiça dá um passo para trás, né? Então, ela realmente eu não ia vem trazer acompanhando isso, Tati. Oi? Bem colocado isso, porque ela realmente, a justiça não vem acompanhando essa evolução do tratamento nas empresas, né? O RH mudou absurdamente, o RH que a gente conhecia para o RH de hoje, né? Então, realmente, isso que você trouxe. Para mim, a sensação que eu tenho, Tati, é que a Justiça do Trabalho está de charrete e a gente já está num carro automático, sabe? Então, assim, está muito mais na frente, né? Muita evolução. A gente A vem mudando Débora... bastante, né? O RH, como você falou, o RH que antes era mais ortodoxo, hoje em dia a gente já consegue visualizar em várias empresas um RH mais estratégico, mais sinérgico, que acompanha, que está interligado com todos os departamentos da organização, né? E a gente não vê isso acontecer dentro da Justiça do Trabalho, a gente não vê. Então, isso realmente, aos olhos assim de um empresário, motivo pelo qual eu entrei nesse grupo, né? Que até então eu estava para os olhos do empresário, aos olhos do empresário, isso também faz com que o gestor dê um passo para trás, faz com que o empresário fique meio apreensivo, porque ele está tentando acompanhar o desenvolvimento, ele está tentando acompanhar a modernidade, mas ele vê que a justiça em si, a justiça do trabalho, não tem esse acompanhamento nessa velocidade que demanda, né, que a própria sociedade demanda. Exatamente. Acho que a Débora quer fazer uma pergunta. Eu ia colocar isso, a Débora está com a mão levantada. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida que eu, assim, primeiramente, um tema muito importante, eu achei assim fantástico vocês trazerem à tona, né? Essa questão cada vez mais que vai precisar aí, vai ganhar um agigantamento para o bem ou para o mal, né? Enfim, e eu acho que boas cabeças pensantes podem tentar ver soluções ou pensar, né, reflexões, né? Às vezes a gente não tem a resposta, mas a própria reflexão já é um caminho. Eu queria saber, a minha preocupação, né, Adolfo, assim, a consensualidade, como você e nós aqui, né, com essa nossa índole da boa-fé de realmente usar a consensualidade, o diálogo, com toda a sua autenticidade, né, e integridade. Como isso pode ser feito na Justiça do Trabalho? Estou falando na Justiça do Trabalho porque o tema é a Justiça do Trabalho, mas pode ser em qualquer justiça, né? Mas de uma forma que realmente a consensualidade não seja desvirtuada da sua finalidade. O que eu chamo de usada na sua boa-fé? Que, de fato, haja um espaço para que haja uma tentativa, não há um ideal das duas partes exatamente serem atendidas em 100% do que elas querem, mas para que não fique algo que você percebe, lamentavelmente, às vezes, muito assim impositivo e rápido, como se fosse para bater uma meta, né, judicial, a parte ficasse forçada a aceitar algo
que aparentemente parece que foi justo, né? Não vou nem usar justo, porque justo é algo meio filosófico, mas parece que realmente atende dentro de uma legalidade de direitos, mas não atende, entendeu, Adolfo, o que eu quero dizer? Que possa, a gente sabe que tem a justiça é assoberbada, que tem um certo tempo, não sei como é que isso pode ser feito, mas não dá assim, eu já não transito tanto na justiça do trabalho, mas às vezes que transito, eu percebia nas tentativas de acordo, né, uma coisa muito forçada, onde realmente a parte não era esclarecida, onde não se dava um tempo para ela poder ver se aquilo atendia ou não. Porque às vezes pode não atender naquele primeiro momento e não se resolver naquele primeiro momento, aparentemente parecer algo que vai ficar protelativo, mas depois, quando é resolvido, fica resolvido de forma sustentável, entende? Se demora, mas volta e, de repente, ela vem esclarecida e realmente a coisa é resolvida realmente com ambas as partes chegando a um certo acordo, ainda que com concessões, mas não ficar uma coisa muito pseudo-conciliatória, entendeu, Adolfo? Minha preocupação é essa. Não sei assim, se você conseguiu, desculpa ter falado. Não, imagina, por favor. Nesse aspecto que é importante, Débora, veja a sua preocupação, né? E acho que quando a gente fala de práticas colaborativas, podemos incluir também a própria mediação, podemos incluir inclusive a própria arbitragem. Nós estamos falando de quê? De um processo que vai se adequar aos participantes, né? Vai se adequar aos parâmetros da demanda que se estabeleceu. Então, por exemplo, ao longo da tua pergunta, do seu comentário, das suas observações, podemos dizer assim, da sua preocupação, tá? Isso me fez lembrar, e eu acho que eu devo ter comentado na reunião anterior, né, que isso foi minha experiência pessoal, né? Se vocês forem olhar a evolução da nossa legislação, e se vocês forem ver um histórico da legislação sobre a mediação aqui no Brasil, vocês vão ver que na década de 90, na gestão Fernando Henrique, tinha uma proposta que vinha do Poder Executivo Federal, no sentido de era no bojo de uma proposta neoliberal, né, da atualidade, né, onde a intenção que era a gente criar um ambiente que favorecesse e ampliasse a perspectiva da negociação entre capital para o trabalho, mas com uma negociação muito mais aprofundada. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época foram editadas medidas provisórias que propunham, que estavam atreladas às medidas econômicas de implementação do Plano Real. A moeda que nós usamos, né? Como eu sou meio jurássico, né? Nós usávamos outras moedas antes do real, né? E a implementação desse dinheiro, podemos dizer assim, né, vinha com as medidas econômicas e vinham com um viés bastante interessante, que isso é a essência de todo o movimento, porque isso se remonta à década de 90, se remonta a toda a essência da instrumentação que na época se pensava em abrir a possibilidade para metodologias que pudessem funcionar paralelo ao Poder Judiciário, né? Por que eu estou falando isso? Porque num contexto da relação capital-trabalho e dessas medidas, era necessário se repensar justamente a estrutura que, pelo viés muito claro, remontando, como
até brinquei no começo, né? Remontando a década de 40. Quando pensamos a década de 40, pense ainda a sociedade pós-industrial, podemos dizer assim, né? Significa que ainda estamos vivenciando a industrialização, né? E a possibilidade da sociedade de massa, né? E aí vem uma perspectiva de refrear tudo isso a partir de parâmetros para precisamos preservar a individualidade, porque a coletividade não pode ser atrelada à perspectiva de entender a partir do volume que isso enseja. Por que eu estou falando isso? E que tem a ver com a tua preocupação. Tudo isto levou a iniciativas de ser proposta a mediação em contextos onde o conflito está instalado. E eu lembro de uma situação que veio, olha só, por isso que quando falamos dessa área, a gente tem que pensar também como os atores principais, capital trabalho, e aí sindicato patronal e sindicato dos empregados, também precisam estar atualizados nisso, porque ainda vem com um olhar de perspectivar a questão econômica, e não é somente a questão econômica, né? Então, num contexto coletivo, foi promovida uma convenção onde se dava um tratamento específico da utilização da mediação. Estou falando de um segmento industrial aqui em São Paulo, onde o Sindicato dos Patrões e Sindicato dos Empregados se reuniram e fizeram uma convenção preocupados com acidentes de trabalho que eram decorrentes da atividade industrial que era exercida, tá? E foi proposto a possibilidade de, nessa convenção, utilizar a mediação. E eu lembro de casos onde o empresário entrava, e o empresário vinha representado muito pelo RH ou pelo diretor de recursos humanos, né? Entrava apavorado, porque era uma questão de acidente de trabalho, porque estava preocupado com o valor que ia ser a demanda. Quando iniciava o processo de mediação, o diálogo que era desenvolvido, você percebia que não era isso que ele queria, que o empregado queria. Não era a questão econômica. Era a manutenção do emprego. Porque muitas vezes, em função de uma limitação física, ele não poderia ser aproveitado na mesma função. Mas ele gostaria de continuar. Então, a perspectiva era a continuidade da relação, né? Em muitos casos que nós vivenciamos, nós víamos o quanto a possibilidade da oportunidade de criar um ambiente protegido, que é o que a gente vê nas outras áreas, por isso reforço o que a Solange comentou, que infelizmente, no contexto da área de capital-trabalho, não é permitido ainda, porque nós temos uma estrutura onde aí vem o próprio Poder Judiciário, que olha todos de um único viés e com a proposta de proteção permanentemente para o empregado. E muitas vezes o próprio empregado não quer essa proteção, porque ele está muito mais no sentido de uma perspectiva muito mais de continuidade ou de parâmetros de fim. Então, por exemplo, aliás, é interessante, quando era algum elemento de acidente de trabalho que o empregado não tinha a intenção de continuar, ele vinha, olha, o que eu quero é dar fim ao contrato de trabalho porque eu não quero pendência com essa empresa, né? Vejo o que é necessário, é possível, porque eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou procurar, e muitas vezes eu já tinha outro emprego, né? Então, o que eu quero dizer, no meu modo de entender, não sei se respondo a tua pergunta com esses elementos, mas pontualmente eu diria, o que a gente vê é a criação de uma oportunidade para que sejam expressas claramente o que se passa, porque tudo é além do contrato de trabalho.
né? O contrato de trabalho individual que é feito é uma parte da relação que se estabelece, do convívio que se estabelece, da perspectiva muito clara de não somente de prestação de serviço por parte do empregado, mas, sobretudo, de quem usufrui desse serviço, que é a própria empresa, né? Então, isso nós gostaríamos que dessem oportunidade para que haja a possibilidade de pensar situação por situação, contrato por contrato, funcionário por funcionário, porque eles não estão no mesmo saco, não são no mesmo padrão. São indivíduos, são cidadãos, eles sabem, eles conhecem. Se eles não sabem, eles, por exemplo, uma das vantagens das práticas colaborativas é a informação técnica que é trazida, que esclarece e, como eu falei, ajuda numa tomada de decisão. E um viés que acho que é mais oportuno ainda, quando falamos dessa, e aí acho que Solange, Tatiana, o próprio Leonardo aqui, somos suspeitos de falar sobre isso. Por quê? Acreditamos nessa perspectiva, né? Né? E o que a gente quer é que as pessoas percebam o alcance disso, e o alcance disso significa isso aconteceu, nós não temos como mudar, isso é passado. Nós andamos, o ser humano anda para frente. O que vamos fazer? Se é devido a uma indenização, que valores razoáveis são necessários? Se é uma hora extra que muitas vezes não foi paga, é porque tem algum registro equivocado da empresa. Ou, eventualmente, uma informação que foi, eventualmente, não esclarecida ou por parte da empresa ou por parte do empregado. Nós tivemos essa oportunidade de vivenciar casos, como a Solange comentou, de horas extras, que a leitura do empregado era isso muito recente, né? Porque hoje se trabalha com bancos de... foi emprestado, então cadê? Mas ele fez uma compensação no banco de horas que ele não lembrava. Então, tudo isso são oportunidades e que são só caracterizadas através do quê? Da oportunidade da voz, que é possível para as pessoas, a oportunidade delas expressarem. Tá? E não é porque eu expresso dessa forma que eu estou contra a empresa. Né? Então, o viés do que a gente vê no Poder Judiciário trabalhista é que vem os dois polos como antagônicos e que jamais vai se entender com o outro. São interdependentes, a interdependência está. Acho que eu lembro de ter comentado, capital vai existir enquanto o trabalho existir, porque o dia que o trabalho não existe mais, capital já era. E a recíproca é a mesma. A interdependência está. Isso vamos para a pré-história. Isso já estava. E nós mantemos isso, e é natural. Então, essa interdependência é importantíssima, e claro, cada realidade é uma que é o que deve ser preservado, e que essa oportunidade que infelizmente, no contexto do Poder Judiciário trabalhista, a gente não vê, né? Porque coloca tudo, e aí veja o relato da Solange, né? É um acolhimento, nem pensar, né? A pessoa é considerado um número, e ninguém é número, são pessoas. Não tem acolhimento nem do trabalho do empregador, nem do juiz, né? Perfeito. Porque eu já fiz audiência com o juiz que ele sequer olhou, porque era para remarcar, ele estava no telefone, e ele continuou no telefone, eu dei boa tarde, a secretária dele disse, doutora, me dê o seu nome completo, só AB que eu vou remarcar. E eu saí com a minha proposta, e a minha proposta falou assim, simpática essa juíza. E eu falei assim, deixa eu só te contar, a juíza, ela não é a juíza, o juiz é o que estava no telefone. Ela
falou assim, mas ele nem deu bom dia. Eu falei, bem-vindo ao TRT, né? Então, a gente não tem a questão do acolhimento. A gente ainda tem, Adolfo, eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui no Rio, a Genilza pode também falar, ela tramita nisso. É muito da questão ainda do capital trabalho, é assim, ele é o patrão, vou ferrar ele, vou conseguir algum ganho de capital aqui nele, porque ele tem dinheiro. E também, do outro lado, né? Ele já trabalhou, ele não gostei do trabalho dele, também não vou pagar nada. Né? Então, ainda tem muito esse ranço e a gente continua olhando, os advogados olham muito para trás, né? E tem muito na Justiça do Trabalho, e acontecia muito antes da reforma. Eu vou entrar, alguma coisa eu vou ganhar. Mudou com a reforma por causa da questão dos honorários de sucumbência. Mas, mesmo assim, ainda tem um outro de querer sempre ganhar alguma coisa extra, mesmo ele tendo pago tudo. É isso também que a gente precisa mudar, né? Esse viés que a Débora trouxe, a questão da boa-fé, né? Tem que ter essa boa-fé. E eu não vejo muito isso na Justiça do Trabalho. Eu vejo sempre o querer se dar bem, sabe? Eu vou me dar bem em cima do patrão. E essa é uma perspectiva, isso é uma parte ainda do que você está falando, é importante, inclusive, para complementar como um comentário para a Débora, porque a própria oportunidade de dialogarem vai trazer o componente de má-fé ou de boa-fé. Sim, sim. Então, quando de má-fé, não é para as práticas colaborativas, não é para mediação, não é para metodologias que envolvam diálogo. É para o judiciário mesmo. Manda para o judiciário e esse é o juiz que vai decidir sobre isso. Exatamente. Como na justiça comum também. Tem coisa que não é para ir, mas está tudo bem. Mas existem assinatura de carteira, né? Até o dano moral para verificar se houve dano ou não, para ouvir o profissional da saúde, né? Verificar o que teve, para fazer uma perícia, isso tudo poderia ser resolvido com as práticas colaborativas. Aquele caso específico, não quero. Bem, mas, assim, às vezes a gente vê muita mágoa, né, do trabalhador em relação ao patrão, né, ao empregador. Muita mágoa. Eu vejo muito isso na Justiça do Trabalho. E isso eu acho que é um grande impeditivo para a gente usar a questão das práticas colaborativas. A gente tem que mudar esse paradigma e, principalmente, eu me lembrei agora, Adolfo, da Aline, né? A vontade que eu tenho é de botar o carro da pamonha nas práticas colaborativas, né? Para que os advogados conheçam o que realmente são as práticas colaborativas, para que quando o seu cliente chegue no escritório, eu vou ajuizar a ação, né? Quem dera. Não, peraí, vamos tentar aqui, vamos negociar, vamos fazer um acordo, quer tentar isso, mas qual é o juiz que vai homologar um acordo feito com práticas colaborativas? Temos essa questão também, né? Então, a gente tem que chegar no empresário, nos advogados, nos juízes, né? Então, a gente tem muito trabalho, né, Tatiana? Né, Adolfo? Engenheiro, muito trabalho, muito carro da pamonha. Isso aí. Não sei se respondemos a indagação e os comentários da Débora. Muito bem, até agradeço, Adolfo. Você trouxe algo até para além, né? Essa coisa da relação de trabalho ir para além do contrato de trabalho. Eu vou levar isso como uma reflexão importantíssima. Eu nunca tinha parado para pensar. O contrato é um norte importante, mas tem coisas ali além, né? Nossa, eu nunca pensei. Muito grata aí por você, pela Solange, pelas colocações. Muito obrigada mesmo. Não tenha dúvida. Isso é um componente que é o mínimo que está expresso lá, que imageia a questão econômica e o que está reproduzindo, eventualmente, a negociação coletiva, do dissídio coletivo que seja estabelecido, blá, 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 né? Agora, o dia a dia é protagonizado por quem? Pelo chefe, com o funcionário, pelo gerente, com a equipe, e assim vai, né? Então, aí tem uma realidade, por exemplo, eu lembro muitas vezes uma situação que foi, e aí estou me reportando àquela época que eu comentei, da mediação especificamente nesse segmento, que perdeu totalmente, né, as experiências, porque as pessoas não continuaram,
né? Onde o que a pessoa que ela queria, um pedido de desculpa especificamente, pelo fato de situações se sentir deste tamanho diante das autoridades acima, de funcionários acima dela, né? E que veio com uma demanda de valores altíssimos, né? E que falou, não quero esse valor, o que eu quero é que ele peça desculpa. E essa é a oportunidade que se propõe em função da própria relação individual. Maravilha, Adolfo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para Adolfo? Para a gente poder se encaminhar para o encerramento? Acho que não. Silêncio, né? Conta de 1 hora, passamos do horário? Passou rápido. Você falando, a gente nem sente, Adolfo. Vai que Bom, vai. falei demais, então. Não, tá ótimo. A gente nem sente. Vai, tá tão agradável que a gente não sente a hora passar. Ficaríamos muito mais tempo aqui, se não fosse isso. Se não tivéssemos que respeitar o horário, né? Adolfo, queremos agradecer a sua presença, a sua fala, mais uma vez foi maravilhosa, tudo que você trouxe, todos os aspectos, a gente sempre aprende muito com você. Você sabe que eu sou sua fã. Então, muitíssimo obrigada, Tatiana, com você. Também agradeço muito, Adolfo, por você ter vindo. Desculpe o início confuso de como a gente foi entrando aqui. Esse, inclusive, foi o primeiro webinário aqui desse setor, desse grupo de estudos. O Adolfo está sempre estreando, né? Foi o primeiro palestrante, o primeiro webinar, tá vendo? Exatamente, exatamente. Agradeço muito também a ajuda do Leonardo. E com a ajuda dele, a gente conseguiu seguir aqui o fluxo para conseguir fazer acontecer esse webinário. Muito obrigada, Adolfo. Obrigada a presença de todos também. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Sol. Obrigada, Sol. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Isso, gente. Queria agradecer aí também a participação de todos. Muito obrigado. Professor Adolfo, Tatiana, Solange. Foi um prazer. Prazer. Obrigado. Boa noite. Boa noite.